Capítulo 7 A Parábola da Cidade Fantasma. O Buda fez este anúncio aos monges, algures num passado remoto, há imensuráveis, ilimitados, incontáveis kalpas atrás, existiu um Buda chamado Excelência da Grande e Universal Sabedoria, Mahavignagnafibu, Tathagata, merecedor de ofertas, de conhecimento correto e universal, conduta perfeita e clara, bem-aventurado, conhecedor do mundo, inexcedivelmente meritório, treinador de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos, Buda, honrado pelo mundo. A sua terra era chamada bem constituída e o seu kalpa grande forma. Então monges, desde a extinção desse Buda, um grande, longo tempo passou. Suponham, por exemplo, que alguém pega em todas as partículas de terra deste universo e as reduz a pó, e à medida que passa por 1000 terras na direção oeste, larga um minúsculo grão de pó. Novamente, ao passar por outras 1000 terras, ele solta outro grão de pó. Suponham que ele prossegue nesta direção até acabar de deitar todos os grãos de pó feitos com as partículas de terra. Qual é a vossa opinião? Pensais que, em relação a estas terras, os mestres de cálculo ou seus discípulos seriam capazes de determinar o número de terras visitadas desta forma, ou não? Isso seria impossível, honrado pelo mundo. Agora monges, suponham que alguém pegava nas terras através das quais esse homem tinha passado, quer tivesse largado uma partícula de terra ou não, e as moía em pó e suponham que cada uma dessas partículas de pó representava um kalpa. Os kalpas passados desde a extinção desse Buda excederiam o número de partículas de pó em imensuráveis, ilimitadas centenas, milhares, dezenas de milhares de milhões de kalpas. Mas por que eu emprego o poder de conhecimento e visão do Tathagata, quando olho para esse longínquo passado, é como se fosse hoje. Nessa altura honrado pelo mundo, desejando expor novamente o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: quando penso no passado, imensuráveis, ilimitados kalpas atrás, vejo que existiu um Buda, mais honrado dos seres humanos, chamado Excelência da Grande e Universal Sabedoria. Se uma pessoa usasse a sua força para esmagar toda a terra do universo, reduzindo-a a poeira, e se passa-se por 1000 mundos, e larga-se uma partícula de pó, e se ela continuasse desta forma, até ter esgotado todas as partículas, e se então pegasse em todos os solos dos mundos por onde havia passado, quer tivesse ou não largado um grão de poeira, e uma vez mais reduzisse essa terra a pó, e posto isto cada grão de poeira representasse um kalpa, o número de finíssimos grãos seria menor do que a soma de kalpas que passaram desde que esse Buda viveu. Desde a extinção desse Buda, um imensurável número de kalpas, tal como este já passou. O Tathagata, através da sua visão desimpedida, conhece o tempo em que esse Buda se extinguiu. E os seus ouvintes e bodhisattvas, como se estivesse a presenciar essa extinção exatamente agora. Monges, deveis entender que a sabedoria do Buda é pura, subtil, maravilhosa, sem falhas, sem impedimentos, penetrando e alcançando imensuráveis kalpas. O Buda anunciou aos monges: o Buda Excelência da Grande e Universal Sabedoria teve uma de vida de 540 dezenas de milhares de milhões de nayutas de kalpas. Este Buda primeiramente sentou-se no lugar da iluminação e, tendo subjugado as armadas do demônio, estava a ponto de alcançar Anuttara Samyak Sambodhi, mas as doutrinas dos Budas não apareceram diante dele. Esta situação continuou durante 10 pequenos kalpas, o Buda sentado de pernas cruzadas, corpo e mente imóveis, mas as doutrinas dos Budas ainda assim não apareceram diante dele. Nessa altura os seres celestiais do paraíso Trayastrincha tinham estendido para o Buda um trono de leão com uma yogana de altura sob uma árvore bodhi, pretendendo que ele se sentaria ali após alcançar Anuttara Samyak Sambodhi. Logo que o Buda ocupou ali o seu lugar, os reis Brahma fizeram chover imensas flores celestiais, cobrindo o chão numa extensão de 100 yoganas em redor. De tempos a tempos uma brisa fragrante vinha limpar as flores secas,
e novas flores caiam do céu. Isto continuou sem interrupção pelo espaço de 10 pequenos kalpas como uma oferta ao Buda. Até a altura em que ele se extinguiu, essa chuva de flores prosseguiu ininterruptamente. Os 4 reis celestiais, como oferta ao Buda, tocaram constantemente os tambores celestiais, enquanto outros seres celestiais tocaram instrumentos musicais celestes, todos durante 10 pequenos kalpas. Até o Buda entrar em extinção, esse era o estado de coisas. Então, monges, o Buda excelência da grande e universal sabedoria passou 10 pequenos kalpas sem conseguir alcançar Anuttara Samyak Sambodhi. Antes do Buda deixar a vida familiar, tinha 16 filhos, o primeiro dos quais se chamava Sabedoria Acumulada. Cada um destes filhos tinha brinquedos e objetos raros de vários tipos, mas quando ouviram que o seu pai tinha alcançado Anuttara Samyak Sambodhi, todos abandonaram esses objetos raros e foram ter com o Buda. As suas mães seguiram chorosas atrás deles. O seu avô, que era um rei sábio, em conjunto com 100 ministros e centenas, milhares, dezenas de milhões de súbditos, juntou-se aos filhos do Buda que seguiam para o lugar da prática, todos ansiosos por chegar perto do Tathagata excelência da grande e universal sabedoria, oferecer-lhe dádivas, prestar-lhe honras, venerá-lo e louvá-lo. Quando chegaram, tocaram com a cabeça no chão fazendo vênias a seus pés. Quando terminaram de circundar o Buda, uniram as palmas das mãos e com uma única mente, fitaram reverentemente um orado pelo mundo e recitaram estes versos de louvor, dizendo: O orado pelo mundo, de grande autoridade e virtude, por forma a salvar os seres viventes. Passou imensuráveis milhões de anos, até que por fim conseguiu tornar-se um Buda. Todos os seus votos foram cumpridos. Nenhuma fortuna poderia ser maior. O orado pelo mundo é raro de encontrar. Após ter tomado seu lugar, passaram-se 10 kalpas. O seu corpo e as suas mãos e pés repousam tranquilos e imóveis. A sua mente está constantemente calma e plácida, nunca em agitação ou desordem. No final ele alcança eterna tranquilidade e extinção, repousando na lei sem falhas. Agora, conforme observamos o orado pelo mundo, em tranquilidade, tendo completado a via do Budado, ganhamos excelentes benefícios. E louvamo-lo e congratulamo-lo com grande alegria. Os seres viventes suportam constantemente sofrimento e angústia. Ignorantes, sem mestre ou guia, não se apercebendo da existência de uma via para pôr termo ao sofrimento, não sabendo como procurar a emancipação. Através da longa noite, vão se embrenhando cada vez mais nos maus caminhos, diminuindo a multidão de seres celestiais. Das trevas eles entram nas trevas, sem nunca ouvirem o nome Buda. Mas agora o Buda atingiu a inexcedível tranquilidade da lei sem falhas. Nós e os seres celestiais e humanos, por este facto obtemos o maior benefício. Por esta razão curvamos as nossas cabeças e dedicamos as nossas vidas àquele de honra inexcedível. Nessa altura os 16 príncipes, tendo louvado o Buda nestes versos, incitaram o orado pelo mundo a fazer girar a roda da lei, dizendo todos a uma só voz estas palavras: orado pelo mundo, expõe a lei. Assim fazendo trarás tranquilidade aos seres celestiais e humanos, confortando-os e beneficiando-os em larga medida. Repetiram este pedido em verso, dizendo: Herói sem par no mundo, tu que te adornas com 1000 bênçãos e atingiste a sabedoria insuperável, rogamo-te que pregues para bem do mundo. Salva-nos e liberta-nos. E as outras espécies de seres viventes. Traça distinções, esclarece-nos. E permite que alcancemos a sabedoria. Se nós podemos conquistar o Budado, então todos os seres viventes o podem também fazer. Orado pelo mundo, tu conheces os pensamentos que os seres viventes guardam no mais íntimo das suas mentes. Conheces os caminhos que trilham e a força da sua sabedoria.
Os seus prazeres, as bênçãos que cultivaram. As ações que levaram a cabo em existências passadas. Orado pelo mundo, tudo isto tu já sabes. Agora deves fazer girar a roda insuperável. O Buda anunciou aos monges, quando o Buda excelência da grande e universal sabedoria alcançou a Anuttara Samyak Sambodhi, 500 dezenas de milhares de milhões de terras búdicas nas 10 direções tremeram e se abalaram de 6 modos diferentes. Os lugares escuros e ermos nessas terras, onde a luz do sol e da lua nunca chega a penetrar, ficaram visíveis, os seus habitantes foram capazes de se verem uns aos outros, e exclamaram: como é possível que tenham de repente aparecido seres viventes neste local? Também os palácios dos vários seres celestiais nessas terras e os palácios de Brahma tremeram e se abalaram em 6 direções diferentes e uma grande luz brilhou em toda a parte, enchendo completamente os mundos e superando a majestade da luz celestial. Nessa ocasião, em 500 dezenas de milhares de milhões de terras na direção oeste os palácios de Brahma refulgiram com uma luz de um brilho cintilante e cada um dos reis Brahma pensou: agora o brilho do palácio é mais forte que nunca. O que poderá ter provocado este fenômeno? Então os reis Brahma visitaram-se uns aos outros para discutir o assunto. Entre eles existia um grande rei Brahma chamado Salvador de todos os seres, Sarvasatvatratri, que perante a multidão de reis Brahma falou em verso, dizendo: os nossos palácios têm um brilho nunca antes conhecido. Qual pode ser a causa disto? Cada um de nós procura uma resposta. Será devido ao nascimento de qualquer ser celestial de grande virtude, ou porque um Buda apareceu no mundo, que esta grande luz brilha em toda a parte pelas 10 direções? Nessa ocasião os reis Brahma das 500 dezenas de milhares de milhões de terras, acompanhados dos seus palácios, cada rei despindo seu manto exterior e enchendo-o de flores celestiais, viajaram em conjunto para a direção oeste para observarem aí os sinais. Eles viram o Tathagata excelência da grande e universal sabedoria no lugar da prática, sentado num trono de leão sob uma árvore bodhi, com os seres celestiais, reis dragões, Gandharvas, Kimnaras, Mauragas, seres humanos e não humanos rodeando-o e prestando-lhe reverência. E viram também os 16 príncipes pedindo ao Buda para girar a roda da lei. De imediato os reis Brahma tocaram com as cabeças no chão prostrando-se aos pés de Buda, circularam à sua volta 100.000 vezes espalhando sobre ele as flores celestiais. As flores fizeram uma pilha da altura do Monte Sumeru. Essas flores eram também oferta para a árvore Bodhi, com 10 yoganas de altura. Quando eles terminaram estas ofertas de flores, cada um tomou o seu lugar e ofereceu o seu palácio ao Buda, dizendo estas palavras: esperamos que nos concedas conforto e benefícios. Rogamos-te que aceites e ocupes estes palácios que aqui apresentamos. Nessa altura os reis Brahma, na presença do Buda, com uma somente juntaram as suas vozes na recitação destes versos de louvor. Ó honrado pelo mundo, difícil de encontrar. Dotado de imensuráveis bênçãos. Capaz de salvar a todos. Grande mestre de seres celestiais e humanos. Tu conferes ao mundo compaixão e bem-estar. Os seres viventes das 10 direções. Em toda a parte recebem benefícios. Nas 500 dezenas de milhares de milhões de terras. De onde viemos? Pusemos de lado a alegria da profunda meditação. De modo a trazermos oferendas ao Buda. Devido à nossa boa fortuna em prévias existências. Os nossos palácios estão ricamente adornados. Queremos agora apresentá-los ao honrado pelo mundo, rogando-lhe que tenha a amabilidade de os aceitar. Seguidamente, quando os reis Brahma acabaram de louvar o Buda em verso, falou cada um estas palavras: rogamos ao honrado pelo mundo que faça girar a roda da lei, que salve os seres viventes e abra as portas do Nirvana. Então os reis Brahma com uma somente juntaram as suas vozes e falaram em verso, dizendo: herói do mundo, mais honrado entre os homens, rogamos-te que exponhas a lei. Através do poder da tua grande misericórdia e compaixão. Salva os seres viventes no seu sofrimento e angústia. Nessa altura o Tathagata excelência da grande e universal sabedoria anuiu silenciosamente ao pedido.
Então monges, nas 500 dezenas de milhar de milhões de terras no sudeste, os reis Brahma observaram que os seus palácios brilhavam com uma luz cintilante nunca antes vista. Dançando de alegria, entrando num modo mental raramente experimentado, foram visitar-se uns aos outros para discutir este assunto em conjunto. Havia no meio da assembleia um grande rei Brahma chamado Grande Compaixão, Adimantrakarúnica, que perante a multidão de reis Brahma, falou em verso, dizendo: Que causa está a operar? Por forma que este sinal seja manifesto? Os nossos palácios irradiam um brilho nunca antes conhecido. Será devido ao nascimento de algum ser celestial de grande virtude? Ou porque um Buda apareceu no mundo? Nunca vimos tais sinais. E com uma só mente buscamos a razão. Ainda que tenhamos que viajar por centenas, dezenas de milhares de milhões de terras, juntos procuraremos a causa desta luz. Certamente é devida ao aparecimento de um Buda no mundo, para salvar os seres viventes do sofrimento. Nessa ocasião os reis Brahma das 500 dezenas de milhares de milhões de terras, acompanhados dos seus palácios, cada rei despindo seu manto exterior e enchendo-o de flores celestiais, viajaram em conjunto para a direção noroeste para observarem aí os sinais. Eles viram o Tathagata excelência da grande e universal sabedoria no lugar da prática, sentado num trono de leão sob uma árvore bodhi, com seres celestiais, reis dragões, Gandharvas, Kimnaras, Mauragas, seres humanos e não humanos rodeando-o e prestando-lhe reverência. E viram também os 16 príncipes pedindo ao Buda para girar a roda da lei. De imediato os reis Brahma inclinaram suas cabeças até ao chão prostrando-se aos pés de Buda, circularam à sua volta 100.000 vezes espalhando sobre ele as flores celestiais. As flores fizeram uma pilha da altura do Monte Sumeru. Essas flores eram também oferta para a árvore Bodhi, com 10 yoganas de altura. Quando eles terminaram estas ofertas de flores, cada um tomou o seu lugar e ofereceu o seu palácio ao Buda, dizendo estas palavras: Esperamos que nos concedas conforto e benefícios. Rogamo-te que aceites e ocupes estes palácios que aqui apresentamos. Então os reis Brahma com uma só mente juntaram as suas vozes e falaram em verso, dizendo: Sabe o Senhor, ser celestial entre seres celestiais, cuja voz é igual à da ave calavinca. Tu que te compadeces dos seres viventes e os confortas. Nós agora prestamo-te honra e reverência. O orado pelo mundo é raro de encontrar, aparecendo apenas uma vez em muitas e longas eras. 180 kalpas passaram e em vão sem um Buda, quando os 3 maus caminhos estavam em toda a parte. E a multidão de seres celestiais era reduzida em número. Agora o Buda apareceu no mundo, para ser um olho para os seres viventes. O mundo apressar-se-á até ele. E ele salvará e guardará todos sem exceção. Ele será um pai para os seres viventes, confortando-os e beneficiando-os. Devido à nossa boa fortuna em prévias existências, somos agora capazes de encontrar o orado pelo mundo. Seguidamente, quando os reis Brahma acabaram de louvar o Buda em verso, falou cada um estas palavras: Rogamos ao orado pelo mundo que se compadeça e conforte a todos e faça girar a roda da lei. Então os reis Brahma com uma só mente juntaram as suas vozes e falaram em verso, dizendo: Grande sábio, faz girar a roda da lei. Revela as características dos ensinamentos. Salva os seres viventes do seu sofrimento e angústia. Permite-lhes que atinjam a grande alegria. Quando os seres viventes ouvirem esta lei, encontrarão o caminho ou renascerão no céu. Os dos reinos inferiores serão reduzidos em número, e aumentarão os de bondade paciente. Nessa altura o Tathagata excelência da grande e universal sabedoria anuiu silenciosamente ao pedido. Então monges, nas 500 dezenas de milhar de milhões de terras no sul, os reis Brahma observaram que os seus palácios brilhavam com uma luz cintilante nunca antes vista. Dançando de alegria, entrando num modo mental raramente experimentado, foram visitar-se uns aos outros para discutir este assunto em conjunto, dizendo: Qual é a razão dos nossos palácios emitirem esta luz brilhante?
Havia no meio da assembleia um grande rei Brahma chamado Lei Maravilhosa, Sudharma, que perante a multidão de reis Brahma, falou em verso, dizendo: os nossos palácios cintilam com um brilho inexcedível. Isto tem de ter uma razão, devíamos investigar. Nos 100.000 kalpas passados, nunca vimos tais sinais. Será devido ao nascimento de algum ser celestial de grande virtude? Ou porque um Buda apareceu no mundo? Nessa ocasião os reis Brahma das 500 dezenas de milhares de milhões de terras, acompanhados dos seus palácios, cada rei despindo seu manto exterior e enchendo-o de flores celestiais, viajaram em conjunto para a direção nordeste para observarem aí os sinais. Eles viram o Tathagata excelência da grande e universal sabedoria no lugar da prática, sentado num trono de leão sob uma árvore bodhi, com seres celestiais, reis dragões, Gandharvas, Kimnaras, Mauragas, seres humanos e não humanos rodeando-o e prestando-lhe reverência. E viram também os 16 príncipes pedindo ao Buda para girar a roda da lei. De imediato os reis Brahma tocaram com as cabeças no chão prostrando-se aos pés de Buda, circularam à sua volta 100.000 vezes espalhando sobre ele as flores celestiais. As flores fizeram uma pilha da altura do Monte Sumeru. Essas flores eram também oferta para a árvore Bodhi, com 10 yoganas de altura. Quando eles terminaram estas ofertas de flores, cada um tomou o seu lugar e ofereceu o seu palácio ao Buda, dizendo estas palavras: esperamos que nos concedas conforto e benefícios. Rogamo-te que aceites e ocupes estes palácios que aqui apresentamos. Então os reis Brahma com uma só mente juntaram as suas vozes e disseram estes versos de louvor. Orado pelo mundo, o mais difícil de encontrar. Destruidor dos desejos mundanos. 130 kalpas passaram. E agora finalmente podemos ver-te. Os seres viventes na sua fome e sede são saciados com a chuva do Dharma. Alguém como nunca antes visto. De sabedoria imensurável. Raro como a flor da Udumbara. Hoje por fim apareceu perante nós. Por terem recebido a tua luz, os nossos palácios estão maravilhosamente adornados. Orado pelo mundo, de grande misericórdia e compaixão. Rogamo-te que os aceites. Seguidamente, quando os reis Brahma acabaram de louvar o Buda em verso, falou cada um estas palavras: rogamos ao orado pelo mundo que faça girar a roda da lei, que leve os seres celestiais, demônios, reis Brahma, Charamanas e Brahmas por todo o mundo a obter paz e tranquilidade e a alcançar a salvação. Então os reis Brahma com uma só mente juntaram as suas vozes recitando versos de louvor, dizendo: rogamos ao mais honrado dos seres celestiais e humanos, que faça girar a roda da lei insuperável. Que bata o grande tambor do Dharma. Sopre a grande concha do Dharma. Faça cair a grande chuva do Dharma por toda a parte. Para salvar imensuráveis seres viventes. Nós dirigimos para ti toda a nossa fé e as nossas súplicas. Deixa soar a tua voz profunda e de longo alcance. Nessa altura o Tathagata excelência da grande e universal sabedoria anuiu silenciosamente ao pedido. Na região sudoeste e nas restantes regiões até ao Nadir, ocorreu uma sucessão similar de eventos. Então, na região do Nadir, os reis Brahma das 500 dezenas de milhar de milhões de terras no sudoeste, observaram que os seus palácios brilhavam com uma luz cintilante nunca antes conhecida. Dançando de alegria, entrando num modo mental raramente experimentado, foram visitar-se uns aos outros para discutir este assunto em conjunto, dizendo: qual é a razão dos nossos palácios emitirem esta luz brilhante? Havia no meio da assembleia um grande rei Brahma chamado Lei Maravilhosa, Sudharma, que perante a multidão de reis Brahma, falou em verso, dizendo: qual é a razão para que os nossos palácios cintilem com tal autoridade e virtude? Adornados como nunca? Um sinal maravilhoso deste tipo nunca foi visto ou ouvido no passado. Será devido ao nascimento de algum ser celestial de grande virtude? Ou porque um Buda apareceu no mundo? Nessa ocasião os reis Brahma das 500 dezenas de milhares de milhões de terras, acompanhados dos seus palácios,
cada rei despindo seu manto exterior e enchendo-o de flores celestiais, viajaram em conjunto para a direção nordeste para observarem aí os sinais. Eles viram o Tathagata excelência da grande e universal sabedoria no lugar da prática, sentado num trono de leão sob uma árvore bodhi, com seres celestiais, reis dragões, Gandharvas, Kimnaras, Mauragas, seres humanos e não humanos rodeando-o e prestando-lhe reverência. E viram também os 16 príncipes pedindo ao Buda para girar a roda da lei. De imediato os reis Brahma tocaram com as cabeças no chão prostrando-se aos pés de Buda, circularam à sua volta 100.000 vezes espalhando sobre ele as flores celestiais. As flores fizeram uma pilha da altura do Monte Sumeru. Essas flores eram também oferta para a árvore Bodhi, com 10 yoganas de altura. Quando eles terminaram estas ofertas de flores, cada um tomou o seu lugar e ofereceu o seu palácio ao Buda, dizendo estas palavras: esperamos que nos concedas conforto e benefícios. Rogamo-te que aceites e ocupes estes palácios que aqui apresentamos. Então os reis Brahma com uma só mente juntaram as suas vozes e disseram estes versos de louvor. Que bom, que possamos ver os Budas. Sábios e veneráveis que salvam o mundo. Capazes de resgatar e libertar os seres viventes. Do inferno do triplo mundo. Venerável entre os seres celestiais e humanos. De sabedoria universal. Tu compadeces-te e tens misericórdia pela multidão de criaturas. És capaz de abrir os portões do doce orvalho. E trazer a todos a salvação. Anteriormente, imensuráveis kalpas passaram em vão. Sem que um Buda estivesse presente. O tempo não tinha ainda chegado. Para que o honrado pelo mundo aparecesse. E tudo nas 10 direções estava em constante escuridão. Os habitantes dos 3 reinos inferiores aumentavam em número. E o reino dos Asuras crescia. A multidão dos seres celestiais diminuía. E muitos deles ao morrer caíam nos reinos malignos. Uma vez que ninguém podia procurar o Buda e escutar a lei, as pessoas incorriam em condutas improprias. E a sua força física e sabedoria diminuía e esmorecia. Devido aos atos nefastos por eles praticados, perderam todo o deleite e até a ideia do deleite. Apegaram-se a doutrinas heréticas. E não tinham conhecimento dos bons costumes e regras. Impedidos de serem instruídos pelo Buda, caíam constantemente nos reinos malignos. Mas agora tu, o Buda, que serás o olho do mundo. Após este longo tempo chegaste finalmente. Por forma a trazer piedade e conforto aos seres viventes. Apareceste no mundo. Transcendeste o mundo. Para ganhar a correta iluminação. Estamos cheios de deleite e admiração. Nós e todos os outros na Assembleia rejubilamos, deleitando-nos no que nunca conhecemos antes. Os nossos palácios, por terem recebido a tua luz, estão maravilhosamente adornados. Agora apresentamo-los ao honrado pelo mundo, na esperança de que ele se compadeça e os aceite. Rogamo-te que o mérito obtido através desta dádiva seja largamente repartido por todos, de modo a que nós e outros seres viventes possamos todos juntos atingir o Budado. Seguidamente, depois de as 500 dezenas de milhares de milhões de reis Brahma terem acabado de recitar estes versos em louvor do Buda, falou cada um estas palavras: rogamos ao honrado pelo mundo que faça girar a roda da lei, trazendo paz e tranquilidade a muitos, trazendo a muitos a salvação. Então os reis Brahma falaram em verso, dizendo: honrado pelo mundo, faz girar a roda da lei. Bate o tambor do Dharma de doce orvalho. Salva os seres viventes do seu sofrimento e angústia. Abre e revela-nos o caminho do Nirvana. Rogamo-te que aceites as nossas súplicas. E que, com um grande, subtil e maravilhoso som, tragas piedade e conforto. Expondo a lei que praticaste por imensuráveis kalpas. Nessa altura o Tathagata excelência da grande e universal sabedoria,
tendo recebido súplicas dos 16 príncipes e dos reis Brahma das 10 direções, deu de imediato 3 voltas da roda de 12 raios da lei. Nem Charamana, Brahma, ser celestial, demônio, Brahma, nem qualquer outro ser vivente no mundo era capaz de uma tal rotação. Ele disse: aqui está o sofrimento, aqui está a origem do sofrimento, aqui está a aniquilação do sofrimento, aqui está o caminho para a aniquilação do sofrimento. Então ele expôs largamente a lei dos 12 elos interligados de causalidade. A ignorância causa a ação causa a consciência causa o nome e a forma causam os 6 órgãos dos sentidos, os 6 órgãos dos sentidos causam o contato causa a sensação causa o desejo causa o apego causa a existência causa o nascimento causa a velhice e a morte, a preocupação e a dor, o sofrimento e a angústia. Se a ignorância for removida, então a ação será removida, se a ação for removida, então a consciência será removida, se a consciência for removida, então o nome e a forma serão removidos, se o nome e a forma forem removidos, então os 6 órgãos dos sentidos serão removidos, se os 6 órgãos dos sentidos forem removidos, então o contato será removido, se o contato for removida, então a sensação será removida, se a sensação for removida, então o desejo será removido, se o desejo for removido. Então o apego será removido, se o apego for removido, então a existência será removida, se a existência for removida, então o nascimento será removido, se o nascimento for removido, então a velhice e a morte, a preocupação e a dor, o sofrimento e a angústia serão removidos. Quando o Buda no meio da grande assembleia de seres celestiais e humanos expôs esta lei, 600 dezenas de milhares de milhões de nayutas de pessoas, porque deixaram de aceitar qualquer das coisas do mundo fenomenal e porque as suas mentes estavam capazes de se libertarem de imperfeições, todos alcançaram uma profunda e maravilhosa prática meditativa, adquiriram as 3 compreensões e os 6 poderes transcendentais e foram agraciados com as 8 emancipações. E quando ele fez uma segunda, terceira e quarta exposição da lei, seres viventes iguais em número aos grãos de areia de 1000 dezenas de milhares de milhões de nayutas de rios Ganges, por terem igualmente deixado de aceitar qualquer das coisas do mundo fenomenal, foram capazes de se libertarem das imperfeições da mente. Daí em diante, a multidão de ouvintes tornou-se imensurável, sem limite, incapaz de ser contada. Nessa altura os 16 príncipes deixaram as suas famílias enquanto ainda jovens e tornaram-se charamaneras. As suas faculdades eram apuradas e penetrantes, a sua sabedoria brilhante e compreensiva. Já no passado eles tinham oferecido esmolas a centenas de milhares, dezenas de milhares de Budas, e levado a cabo práticas Brahma de forma perfeita, e lutado para atingir a Nuttara Samyak Sambudhi. Dirigiram-se ao Buda em conjunto, dizendo: orado pelo mundo, estes inumeráveis milhares, dezenas de milhares, milhões de ouvintes de grande virtude, já foram bem-sucedidos. Orado pelo mundo, nós estamos determinados a alcançar a perspicácia do Tathagata. No mais íntimo dos nossos corações temos este pensamento, tal como o Buda deve saber. Nessa ocasião o Buda, respondendo às súplicas dos charamaneras, passou um período de 20.000 kalpas e por fim, no meio dos 4 tipos de crentes, pregou o Sutra do grande veículo intitulado Lótus da Lei Maravilhosa, uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente pelos Budas. Após ter pregado este sutra, os 16 charamaneras, em prol de Anuttara Samyak Sambudhi, aceitaram-no e abraçaram-no, recitando e entoando-o, penetrando e entendendo o seu sentido. Quando o Buda pregou este sutra, todos os 16 Bodhisattvas charamaneras tiveram fé nele e o aceitaram, e entre a multidão de ouvintes alguns houve que o aceitaram e compreenderam. Mas os outros milhares de dezenas de milhares de milhões de seres viventes deram lugar à dúvida e à perplexidade. O Buda pregou este sutra por um período de 800 kalpas, nunca parando para descansar. Após ter pregado este sutra, entrou numa sala sossegada e ficou em meditação por 84 milhares de kalpas. Nesta altura os 16 Bodhisattvas charamaneras, sabendo isso, ascenderam a um trono do Dharma e de igual modo, por um período de 84 milhares de kalpas,
pregaram largamente as distinções estabelecidas no Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa, em prol dos 4 tipos de crentes. Desta forma cada um deles salvou seres viventes iguais em número aos grãos de areia de 600 dezenas de milhares de milhões de nayutas de rios Ganges, instruindo-os, trazendo-lhes benefícios e alegria e fazendo-os fixar as suas mentes em Anuttara Samyak Sambuddhi. O Buda excelência da grande e universal sabedoria, após terem passado 84.000 kalpas, despertou do seu samadhi e aproximou-se do lugar do Dharma. Sentando-se calmamente, dirigiu-se à grande assembleia, dizendo: estes 16 Bodhisattvas Charamaneras são de um tipo muito raro de encontrar, as suas faculdades são apuradas e penetrantes, a sua sabedoria brilhante e na companhia desses Budas eles levaram constantemente a cabo práticas Brahma, recebendo e abraçando a sabedoria búdica, e expondo-a aos seres viventes. Todos vocês devem assiduamente associar-se a eles e oferecer-lhes dádivas. Por quê? Porque se qualquer um de vocês, ouvintes, pratica Budas ou Bodhisattvas, for capaz de ter fé nos ensinamentos dos sutras pregados por estes 16 Bodhisattvas, e os aceitar e acolher sem nunca os depreciar, será capaz de alcançar Anuttara Samyak Sambuddhi, a sabedoria do Tathagata. O Buda, dirigindo-se aos monges, disse: estes 16 Bodhisattvas desejaram constantemente expor este sutra do Lótus da Lei Maravilhosa. Os seres viventes convertidos por cada um destes Bodhisattvas são iguais em número aos grãos de areia de 600 dezenas de milhares de milhões de nayutas de rios Ganges. Existência após existência, estes seres viventes renascem na companhia desses Bodhisattvas, ouvem deles a lei, e todos a creem e compreendem. Por esta razão eles foram capazes de encontrar 40.000 milhões de Budas, honrados pelo mundo, e nunca até ao presente deixaram de o fazer. Monges, eu vos direi isto: estes discípulos do Buda, estes 16 Charamaneras, atingiram agora Anuttara Samyak Sambuddhi. Nas terras das 10 direções, eles estão presentemente pregando a lei, com séquito de imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhões de Bodhisattvas e ouvintes. 2 destes Charamaneras tornaram-se Budas na região leste. Um chama-se Akshobhya e vive na Terra da Alegria. O outro é chamado Monte Sumeru, Merukuta. 2 são Budas na região sudeste, um chamado Voz de Leão, o outro Aparência de Leão. 2 são Budas na região sul, um chamado Habitante do Vazio, o outro Sem Extinção. 2 são Budas na região sudoeste, um chamado Aparência Imperial, o outro Aparência de Brahma. 2 são Budas na região oeste, um chamado Amitayus, o outro Salvador de todos dos sofrimentos mundanos. 2 são Budas na região noroeste, um chamado Poder Transcendental da Fragrância de Sândalo de Talamapatra, o outro Aparência de Sumeru. 2 são Budas na região norte, um chamado Nuvem de Liberdade, o outro Rei da Nuvem de Liberdade. Dos Budas da região nordeste, um é chamado Destruidor dos Medos Mundanos, o 16º sou eu, Buda Shakyamuni, que neste mundo sarra alcancei Anuttara Samyak Sambuddhi. Monges, quando eu e esses outros éramos Charamaneras, ensinamos e convertemos cada um seres viventes iguais em número aos grãos de areia de imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhões de rios Ganges. Eles ouviram a lei e alcançaram Anuttara Samyak Sambuddhi. Alguns desses seres viventes estão agora na condição de ouvintes. Mas nós instruímos-los constantemente em Anuttara Samyak Sambuddhi, e essas pessoas devem ser capazes, através desta lei, de entrar no caminho do Budado, ainda que gradualmente. Por que digo isto? Porque a sabedoria do Tathagata é difícil de acreditar e difícil de compreender. Esses seres viventes iguais em número às areias de imensuráveis rios Ganges convertidos nessa altura sois vós, agora monges, e serão esses que, depois de me ter extinguido, em épocas vindouras serão discípulos ouvintes. Após a minha extinção, haverão outros discípulos que não ouvirão este sutra e não terão noção das práticas levadas a cabo pelos Bodhisattvas nem as compreenderão, mas que, através das bênçãos que tenham sido capazes de obter, conceberão uma ideia de extinção e entrarão naquilo que acreditarão ser o Nirvana. Nessa altura eu serei um Buda noutra terra e serei conhecido por um outro nome. Esses discípulos, ainda que tenham concebido a ideia de extinção e entrado no que julgaram ser o Nirvana,
irão nessa outra terra procurar a sabedoria búdica e serão capazes de ouvir este sutra. Porque é apenas mediante o veículo búdico que é possível alcançar a extinção. Não existe nenhum outro veículo, se excetuarmos as várias doutrinas pregadas pelo Tathagata como meios expeditos. Monges, se um Tathagata sabe que é chegado o tempo de entrar no Nirvana, e sabe que os membros da Assembleia são puros e limpos, firmes em fé e entendimento, cabais na sua compreensão da lei da vacuidade e avançados profundamente na sua prática meditativa, então ele reúne a Assembleia de Bodhisattvas e ouvintes e prega-lhes este sutra. Não existem no mundo dois veículos pelos quais se pode alcançar a extinção. Existe apenas um e um só veículo búdico para alcançar a extinção. Monges, deveis entender isto. O Tathagata no exercício dos meios expeditos penetra profundamente na natureza dos seres viventes. Ele sabe como seus monges se deleitam em doutrinas insignificantes e quão profundamente estão apegados aos 5 desejos. E por eles serem assim, quando ele expõe o Nirvana, fala de modo a que essas pessoas, ouvindo-o, possam prontamente acreditá-lo e aceitá-lo. Suponhamos que existe um troço de estrada mal com 500 yoganas de extensão, íngreme e difícil, selvagem e deserto, desabitado, verdadeiramente temível. E suponhamos que existe um certo número de pessoas que quer passar por essa estrada para alcançar um lugar onde existem tesouros raros. Eles têm um líder, de grande sabedoria e entendimento apurado, que está perfeitamente familiarizado com esta estrada íngreme, conhece a disposição das suas passagens e obstáculos, e que está preparado para guiar este grupo de pessoas acompanhando-as neste terreno difícil. O grupo liderado por ele, após ter percorrido parte do caminho, fica desencorajado e diz ao líder: estamos completamente exaustos e assustados. Não podemos ir mais longe. Uma vez que ainda existe uma distância tão longa por percorrer, gostaríamos de voltar agora para trás. O líder, um homem de muitos expedientes, pensa para si: que pena eles abandonarem os muitos tesouros raros que procuravam e quererem regressar. Tendo tido este pensamento, ele recorre ao poder dos meios expeditos e, tendo eles percorrido 300 yoganas ao longo da estrada íngreme, conjura uma cidade. Ele diz ao grupo: não tenham medo. Não devem voltar atrás, porque existe agora uma grande cidade onde podem parar, descansar e fazer o que vos apetecer. Se entrarem nesta cidade estarão completamente à vontade e tranquilos. Então depois, se sentirem que conseguem ir até ao local onde está o tesouro, podem deixar a cidade. Nessa altura os membros do grupo, completamente exaustos, rejubilaram, exclamando perante evento tão inesperado: agora podemos escapar desta estrada medonha e encontrar sossego e tranquilidade. As pessoas do grupo apressaram-se a entrar na cidade onde, sentindo-se salvos das suas dificuldades, tiveram uma sensação de completo sossego e tranquilidade. Nessa altura o líder, sabendo que as pessoas estavam já descansadas e já não tinham temor ou preocupação, desvanece a cidade fantasma e diz para o grupo: agora devem continuar. O lugar onde se encontra o tesouro fica perto. Essa grande cidade de há pouco era um mero fantasma que eu conjurei para que pudessem descansar. Monges, o Tathagata está numa posição similar. Ele está agora a actuar como um grande líder para vós. Ele sabe que a estrada do nascimento, da morte e dos desejos mundanos é íngreme, difícil e extensa, mas tem que ser percorrida, tem de ser ultrapassada. Se os seres viventes ouvirem falar apenas do veículo búdico, eles não quererão ver o Buda, não quererão chegar perto dele, mas pensarão de imediato: o caminho do Budado é longo e é necessário trabalhar diligentemente e suportar dificuldades durante um longo período antes de poder alguma vez ser bem-sucedido. O Buda sabe que as mentes dos seres viventes são tímidas, fracas e pobres, e assim, usando o poder dos meios expeditos, ele prega 2 nirvanas por forma a providenciar um lugar de repouso ao longo do caminho. Se os seres viventes escolhem permanecer nestes 2 lugares, então o Tathagata diz-lhes: vocês ainda não entenderam o que tem de ser feito. Este estado em que vocês escolheram permanecer está próximo da sabedoria búdica. Mas deveis observar e ponderar melhor. Este nirvana que alcançasteis não é o verdadeiro nirvana. O que sucedeu foi simplesmente que o Tathagata,
usando o poder dos meios expeditos, tomou o único veículo búdico e estabelecendo distinções, pregou-o como se fosse triplo. O Buda é como o líder que, de modo a providenciar um lugar de repouso, conjura uma grande cidade e então, quando sabe que os viajantes já estão descansados, diz-lhes, o lugar onde se encontra o tesouro está próximo. Esta cidade não é real. É meramente algo conjurado por mim. Nessa altura orado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: O Buda excelência da grande e universal sabedoria. Sentou-se no lugar da prática por 10 kalpas. Mas a lei búdica não surgia diante dele. E ele não conseguia alcançar a via do Budado. A Assembleia de Deuses Celestiais, Reis Dragões, Asuras e outros fizeram constantemente chover sobre ele flores celestiais, como dádivas oferecidas a esse Buda. Os seres celestiais bateram os seus tambores e fizeram vários tipos de música. Um vento fragrante varria as flores murchas, para de imediato choverem outras frescas e belas. Quando por fim tinham passado 10 pequenos kalpas, ele foi então capaz de alcançar o Budado. Os seres celestiais e as pessoas do mundo sentiram-se dançar em seus corações. Os 16 filhos do Buda, na companhia dos seus seguidores, 1000 dezenas de milhares de milhões, juntaram-se e vieram ao lugar do Buda, tocando com as cabeças no chão, fazendo vênias aos pés do Buda, e pedindo-lhe que fizesse girar a roda da lei, dizendo: Santo Leão, deixa que a chuva do Dharma caia sobre nós e sobre todos os outros. O orado pelo mundo é difícil de encontrar. Apenas uma vez em muito tempo ele aparece, de modo a trazer a iluminação a muitos seres. Ele faz tremer e mover as regiões circundantes. Nos mundos das 10 direções, em 500 dezenas de milhares de milhões de terras, os palácios dos reis Brahma brilharam com uma luz nunca antes conhecida. Quando os reis Brahma viram estes sinais, vieram à procura do lugar do Buda, para espalharem flores como forma de oferenda, apresentando ao mesmo tempo seus palácios, pedindo ao Buda que fizesse girar a roda da lei, e louvando-o em versos. O Buda sabia não ter chegado ainda o tempo, e apesar dos pedidos, sentou-se em silêncio. Nas outras 10 direções, nas 4 direções intermédias, na região superior e na região inferior, o mesmo ocorreu. Os reis Brahma espalhando flores apresentaram os seus palácios, pedindo ao Buda que girasse a roda da lei, dizendo: o orado pelo mundo é difícil de encontrar. Rogamo-te que na tua grande misericórdia e compaixão abras os portões do doce orvalho e faças girar a roda da lei insuperável. O orado pelo mundo, imensurável em sabedoria, aceitou os pedidos da Assembleia e proclamou várias doutrinas, as 4 nobres verdades, os 12 elos interligados de causalidade, descrevendo como, desde a ignorância até a velhice e a morte, todos os males advêm do nascimento, dizendo: em relação a estas muitas faltas e penas, deveis entender que a morte é o quinhão da humanidade. Quando ele expôs esta lei, 600 dezenas de milhares de milhões de trilhões de seres foram capazes de esgotar os limites dos sofrimentos, atingindo todos o estado de Alhá. Da segunda vez que ele pregou a lei, uma multidão igual aos grãos de areia de 1000 rios Ganges deixou de aceitar o mundo fenomenal, e foram também capazes de se tornarem arates. Daí que os que alcançaram o caminho fossem imensuráveis em número. Podia ser calculado durante 10.000 milhões de kalpas, sem nunca conseguir determinar o seu montante. Nessa altura os 16 príncipes deixaram as suas famílias e tornaram-se charamaneras.
Em conjunto pediram ao Buda que expusesse a lei do grande veículo, dizendo: nós e os teus acólitos estamos certos de alcançar a via do Budado. Desejamos o olho da sabedoria de pureza incomparável, igual ao que o honrado pelo mundo possui. O Buda compreendeu as suas mentes imaturas e as ações que tinham levado a cabo em existências passadas, e empregando imensuráveis causas e condições, e várias metáforas e parábolas, pregou-lhes os 6 paramitas e os assuntos relacionados com os poderes transcendentais, distinguindo a verdadeira lei, a via praticada pelos Bodhisattvas, pregando este Sutra do Lótus, em versos tão numerosos quanto as areias do Ganges. Quando o Buda acabou de pregar o Sutra, entrou em meditação numa sala sossegada, permanecendo no mesmo lugar durante 84.000 kalpas. Os Charamaneras sabiam que o Buda não iria emergir tão cedo da meditação, e por isso pregaram para a assembleia a sabedoria do Buda, cada um sentado num lugar do Dharma, pregando este Sutra do grande veículo. E depois de o Buda ter entrado em pacífica tranquilidade, eles continuaram a proclamar, esperando converter outros à lei. Os seres viventes salvos por cada um destes Charamaneras foi igual em número aos grãos de areia de 600 dezenas de milhares de milhões de rios Ganges. Após a extinção do Buda, essas pessoas que ouviram a lei moraram aqui e ali em várias terras búdicas, renascendo constantemente na companhia dos seus mestres. E estes 16 Charamaneras, tendo completado o caminho do Budado, encontram-se no presente pelas 10 direções, onde cada um atingiu a correta iluminação. As pessoas que ouviram a lei nessa altura estão todas em lugares onde se encontra um desses Budas. E aqueles que permanecem no estado de ouvintes estão a ser gradualmente instruídos na via do Budado. Eu próprio era um dos 16. E preguei no passado para vós. Por essa razão eu empregarei um meio expedito para vos colocar na demanda da sabedoria búdica. Devido a estas causas e condições, eu prego agora o Sutra do Lótus. Eu farei com que entrem na via do Budado. Estai atentos e não tenhais medo. Suponham que existe um troço de estrada íngreme e penosa, numa região desolada e remota, com muitas feras ameaçadoras. Um lugar ermo sem água ou verdura, temido pelas pessoas. Um grupo de incontáveis milhares queria passar por essa estrada íngreme. Mas a estrada era muito longa, com 500 yoganas de extensão. Havia então um líder bem informado, dotado de sabedoria, de entendimento claro e mente determinada, capaz de salvar pessoas de muitos perigos e dificuldades. Os membros do grupo estavam esgotados e sem ânimo, e disseram ao seu líder: estamos esgotados de fadiga, e queremos desistir e voltar para trás. O líder pensou então: estas pessoas são realmente merecedoras de pena, porque querem voltar para trás e perder os muitos tesouros que existem adiante. Nessa ocasião ele pensou num meio expedito, decidido a recorrer aos seus poderes transcendentais. Ele conjurou uma grande cidade fortificada e adornada de mansões, rodeando-a de jardins e bosques, canais de águas correntes, lagos e fontes, com portões, altas torres e pavilhões, todos repletos de homens e mulheres. Logo que ele criou esta ilusão, reconfortou o grupo, dizendo: não tenhais medo, podeis entrar na cidade e divertir-se cada um como quiser. Quando as pessoas entraram na cidade, ficaram felizes, bem dispostas e tranquilas, dizendo para si próprias que tinham sido salvas. Quando o líder percebeu que já tinham descansado,
reuniu-os a todos e anunciou: agora deveis continuar o vosso esforço. Isto não é mais que uma cidade fantasma. Eu vi que estavam todos cansados e desanimados. E que queriam desistir a meio da viagem. Por isso usei o poder dos meios expeditos para conjurar esta cidade para a ocasião. Agora deveis prosseguir diligentemente, de modo a que em conjunto possais chegar ao local do tesouro. Eu também faço o mesmo, atuando como um pai para todos os seres. Eu vejo os que buscam o caminho ficarem desanimados a meio da viagem, incapazes de passar além da estrada íngreme do nascimento e da morte e dos desejos mundanos. Então, uso o poder dos meios expeditos e prego o Nirvana para lhes providenciar um local de descanso, dizendo: o vosso sofrimento está extinto. Vocês levaram a cabo tudo o que havia para fazer. Quando sei que alcançaram o Nirvana e chegaram todos ao estado de Alhá, eu reúno então a grande assembleia e prego-lhes a verdadeira lei. Os Budas, através dos meios expeditos, fazem distinções e pregam os 3 veículos. Mas existe apenas o único veículo búdico. Os outros 2 nirvanas são pregados para permitir um descanso ao longo do caminho. Agora exporei a verdade para vós. Aquilo que alcançasteis não é extinção. Em prol da sabedoria búdica, deveis empregar grande esforço e diligência. Se ganhardes a iluminação na lei do Buda, com a sua sabedoria e os seus 10 poderes, sereis investidos dos 32 sinais. Isto então sim, será a verdadeira extinção. Os Budas, na sua capacidade como líderes, pregam o Nirvana para prover um repouso. Mas quando sabem que já estáis descansados, eles guiam-vos até a sabedoria búdica.